Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja que se encontra em suas casas neste momento. Irmãos, queremos saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Queremos dar início a mais um culto no lar, um culto que vai ao lar, um culto online, em que vocês estão em suas casas agora. E vamos todos entrar nesse clima. Estamos em casa, estamos separados assim fisicamente, mas estamos unidos espiritualmente no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração inicial, irmãos. Invocar o nome do Senhor neste momento, para que se faça presente, para que Ele tome a frente de tudo que vai acontecer nesta noite, tanto aqui como em seus lares. Amém? Feche os olhos comigo e vamos orar. Deus maravilhoso, ó Pai querido, te louvamos, meu Deus, porque Tu és soberano, Tu és grande, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso pastor, e de nada sentiremos falta. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Pai, queremos, Pai, te clamar pela Tua presença, pela Tua direção. Ó Espírito Santo de Deus, dirige-nos, Pai. Dirige, Pai, tudo que vai acontecer esta noite. Tu és, Senhor, o Senhor desta igreja. Tu és o Senhor de nossas vidas. Precisamos de Ti, dependemos de Ti, e sem Ti não podemos fazer nada, Pai. Mas te agradecemos, meu Deus, e sabemos que Tu já estás agindo. Sabemos, meu Deus, que Tu estás direcionando nossos passos, nossas ações, e tudo que vai ser feito esta noite vai ser feito para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, Pai. É isso que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 37. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco, para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o vício das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassível e empresta. A sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus.
os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém, irmãos? Esse Salmo 37 é maravilhoso. É um salmo que faz a contraste entre os perversos e aqueles que confiam, que esperam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, eles fazem o bem, alimentam-se da verdade. São aqueles que se agradam do Senhor, que se deleitam no Senhor. São aqueles que esperam na sua justiça. São aqueles que são mansos. São aqueles que põem toda a sua força, todo o seu direito, tudo debaixo do Senhor, da mão do Senhor, porque o Senhor fará sobressair a justiça dele como o sol ao meio-dia. Então descansa no Senhor, seja justo, confia nele e o mais ele fará. Não tenha inveja daqueles que prosperam de forma ímpia, porque eles perecerão, mas os justos permanecerão para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Reunimos-nos aqui, demamos
Irmãos, vamos passar para o momento da palavra. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso, os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Até aqui por enquanto, irmãos. Irmãos, vamos ver essa noite um homem que não agrada a Deus. É isso mesmo, Jamerson? Veja comigo o versículo 14, o penúltimo versículo que a gente leu. Ele diz assim: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus procurou, quando rejeitou Saul, um homem que agrada o coração dele. Por quê? Porque Saul não agradou a Deus. Porque Saul não agradou o coração dele. Saul não é um homem segundo o coração de Deus. E a gente bem sabe, né, que Deus então vai escolher mais para frente Davi. Esse sim, um homem segundo o seu coração. Irmãos, esse texto é um texto que traz temor. Na verdade, a gente vai trabalhar aqui os textos do capítulo 13, 14 e 15. Obviamente a gente não vai ler todas as passagens. A gente vai seguir a narrativa e ver os pontos, né, os pontos principais. A gente vai aprender essa noite, entender a partir desses textos o que não fazer. A gente vai ver com Saul o que é ser um homem que não agrada a Deus, e que possamos ver, que possamos entender e que possamos examinar nós mesmos e os nossos corações. Todos nós, meus irmãos, quando lemos a Bíblia, queremos
e temos aqueles sonhos, né, de ser homens, heróis da fé. Eu sempre, muitas vezes eu oro, né, para ser um homem segundo o coração de Deus. Sonhamos em ser parecidos com Davi. Mas talvez muitos de nós, quando a gente lê esses textos e essas passagens que a gente vai ler, talvez, se a gente for bem honesto, talvez se a gente for bastante honesto, e temos que ser, talvez vamos encontrar em nós muito mais semelhanças com Saul, infelizmente, do que com Davi. Esses textos, irmãos, foram escritos para o nosso conhecimento. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, né, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Precisamos ver isso. E esse texto, eu não sei em você, mas em mim dá um temor. Traz um temor, irmãos, porque Saul começou muito bem. Saul foi o rei que o povo pediu, né? Porque até pouco tempo Israel era regida pelos juízes. Verdade? Regido primariamente por Deus, né? O Senhor era o rei sobre Israel, era a teocracia, né? Você vai ler o livro anterior, esse aqui é o livro de Juízes. A gente vai ver um ciclo vicioso interessante, né? Não muito bonito, que era o povo apostatava da fé, aí Deus enviava juízo, né? Muitas vezes um povo que dominava sobre Israel, o povo entrava em apuros, o povo clamava, Deus enviava então um juiz, aquele juiz governava, o juiz morria, o povo voltava para a apostasia de novo, e isso é um ciclo que se seguia. Então Samuel, ele de certa forma é um juiz, na verdade ele é um profeta levantado por Deus, né? Também é sacerdote, mas ele julgava a Israel. Até o momento então que o povo viu que Samuel estava velho, que os filhos de Samuel não andavam no mesmo caminho que Samuel, então o povo pede um Deus como os das nações. E é muito claro, você vai ler lá no capítulo 8 deste livro, né, de 1 Samuel, que o povo pede um rei para si, segundo as nações, um rei como tem todas as nações. E Samuel vai explicar, dizer a ele, olha, as coisas não vão bem assim, Deus reina sobre vocês, é Deus que dá o governo, é Deus que governa, é Deus que dá as suas vitórias. Mas ele diz, não, ele diz assim, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. Israel, que foi chamada para ser luz para os gentios, agora quer ser igual a todas as nações. Ela não só quer ter um rei como todas as nações têm, ela quer ser igual a todas as nações. E infelizmente, é isso que também vemos nas igrejas atualmente. Quer ser regida pelas nações, quer ser regida da mesma forma como o mundo fora é regido, com os mesmos princípios. Querem ser igual, em vez de ser luz para as pessoas, querem ser igual àqueles que estão em trevas, infelizmente, irmãos. E assim foi Israel. E Deus levanta então um rei. Ele começa muito bem. O que me assusta, o que deve causar temor em mim e em você, é que Saul começou muito bem. Saul começou com muito temor, Saul começou com muita humildade, Saul começou até com misericórdia, porque quando ele confirmou o seu reinado, após uma vitória que ele liderou sobre os amonitas, houve um povo, né, o povo se levantou para erguer, ele queria matar aqueles que tinham rejeitado a sua nomeação primariamente, mas ele disse, não, hoje não é dia de matança, hoje não é dia de morte, porque o Senhor nos livrou. Olha que coisa linda, ele foi justo, ele foi misericordioso, ele era extremamente humilde. Então ele começou bem, mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos, o problema, a grande questão não é o começar, mas é como você termina, é como eu e você termina. Então preste atenção. Muitas vezes pessoas começam muito bem, muitas vezes pessoas começam muito empolgadas no evangelho, muitas vezes as pessoas começam com muito fervor, mas terminam no meio da caminhada, vai se esfriando, no meio da caminhada alguma coisa vai acontecendo, no meio da caminhada vai deixando de se agradar do Senhor, e o Senhor vai se deixando de agradar dele, e ele vai se tornando então um homem que não agrada a Deus, e por fim, rejeição do Senhor, que é o que aconteceu com Saul. Então presta atenção nesse texto, presta atenção no que a gente vai ver agora, irmãos, que é muito sério. É algo para trazer temor, traz temor dentro de mim e tem que trazer temor para você. A primeira coisa que a gente vai ver aqui, irmãos, com Saul, a primeira coisa que a gente vê é que ele é um homem, que ele começa a se tornar um homem que não agrada a Deus, é querer reconhecimento pessoal a todo custo. Ele vai buscar reconhecimento pessoal
reconhecimento para si a todo custo, ou baseando em experiências alheias, ou querendo usurpar as vitórias, as glórias alheias. Veja só no versículo 2 aqui comigo. Escolheu Saul, do capítulo 13, versículo 2. Escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmais e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Irmãos, quando ele juntou o seu exército, que ele tinha ganho, inclusive tinha ganhado lá do exército amonita, você vai ver aqui, você voltando aqui uma página aqui comigo, no capítulo 11, versículo 8, quando ele ganha a guerra dos amonitas, você aqui no versículo 8 do capítulo 11, você vai ver assim, contou-os em Bezeque dos filhos de Israel, havia 300.000 dos homens de Judá, de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000, ou seja, Saul tinha com ele 300.000 só de Israel, mais 30.000 de Judá, ou seja, 330.000 soldados para com ele. Mas o que é que ele faz? Ele despede boa parte para sua casa e fica apenas com 3.000. 2.000 com ele, fica com ele, e 1.000 fica com seu filho Jonatas. Jonatas é o filho de Saul. Por que ele fez isso? Deus mandou? Não. Mas a gente vai ver uma coisa interessante aqui, irmãos. Uma semelhança curiosa. A gente vai ver uma semelhança, traz à nossa memória a história do juiz Gideão. Gideão tinha 32.000 homens com ele. Gideão foi um juiz, alguns séculos atrás aqui, que foi chamado por Deus justamente para livrar Deus, daquelas apostasias que eu já falei no começo. E Gideão então conseguiu, depois que se confirmou como juiz, 32.000 homens. Aí Deus disse para Gideão: Gideão, tem muita gente contigo, despede aí uma parte, aqueles que forem tímidos, despede. Saíram 22.000, ficou então 10.000. Depois Deus disse: não, Gideão, ainda tem muita gente, filtra mais aí. E aí ele fez uma filtragem lá com homens que lambiam a água, enfim, você vai ver isso no capítulo 7 do livro de Juízes. E aí então Gideão fica apenas com 300. Mas percebam uma coisa, irmãos, foi Deus que deu esta ordem, foi Deus que deu este propósito, foi Deus que disse isso para Gideão. O que a gente vê aqui com Saul é que ele, no versículo 2, ele manda cada um, o resto do povo, para sua casa, e fica apenas com 3.000 por sua conta. Você não vê Deus dizendo isso, você não vê Deus dizendo que ele para fazer isso. Ele fez por conta própria. Ele queria aparecer, ele queria reconhecimento pessoal, provavelmente se baseando nas experiências espirituais ou nas experiências com Deus dos outros, de Gideão. Ele queria imitar Gideão, ele queria copiar Gideão, mas ele não foi guiado por Deus. Não houve mandado de Deus para isso, irmãos. Como tem gente que quer se apoiar nas experiências espirituais dos outros. Como tem gente em nosso meio que olha para a Bíblia e quer fazer as coisas de forma literal, da forma que aconteceu aqui. O que você tem que aprender são os princípios espirituais. O que Deus queria provar para Gideão naquele momento era para confiar nele, que a glória seria dele e não dos homens, porque ele disse que se eles ganhassem aquela vitória lá no tempo de Gideão, com aqueles homens todos, eles iam gloriar deles mesmos. Mas Deus disse: não, eu quero com 300, que é para saber que foi eu que dei a vitória. Mas veja, Deus não pediu isso aqui a Saul. Saul tinha 300 e poucos mil pessoas, 330.000. A gente viu aqui 330.000. Por que dispensou? Porque Gideão fez, foi Gideão. A experiência de Gideão é de Gideão. A experiência de Saul é a experiência de Saul. A minha experiência é a minha experiência, a sua experiência é a sua experiência. Não queira fazer as coisas segundo a experiência dos outros para ganhar reconhecimento em cima das experiências alheias. Irmãos, como tem gente que faz essas coisas, como tem gente que fica pegando passagens bíblicas, passagens que têm um princípio, mas quer copiar as coisas literalmente, sem entender os princípios e fazer de forma irracional. Como tem gente que quer construir uma arca da aliança hoje em dia, para confiar na arca da aliança, quando a arca da aliança tinha um propósito, ela já não existe mais, porque Jesus suprime tudo isso. Jesus vem suplantar, Jesus
é tudo hoje. Jesus, tudo que você via no Antigo Testamento, objetos, símbolos, apontava para Cristo. Essas coisas não precisam mais hoje. Pessoas hoje querem se confiar, querem fazer templo de Salomão, na verdade já foram feitos, né? Para fazer, e muitas pessoas fazem de todas as denominações. Não, porque aqui o ambiente onde Deus aparece, porque aparece lá no Antigo Testamento. Irmãos, isso foi uma experiência antiga, isso não vigora mais hoje. Isso foi uma questão que tinha lá, que apontava para Cristo. Hoje o tabernáculo aponta para Cristo. Cristo já veio, Cristo é a nossa vitória. Não queira se apoiar em coisas palpáveis, em experiências. Não, eu tenho que ter a unção de Elias. A unção de Elias é a unção de Elias, não é sua não. Eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquilo outro, eu tenho que fazer igual a fulano, ao profeta tal. Deus mandou? Se Deus não mandou, irmãos, faça aquilo que lhe é devido, aquilo que Deus está mandando, aquilo que é para você fazer. Não queira aparecer, não queira um reconhecimento pessoal, não queira aparecer, mesmo a palavra é essa, segundo a experiência dos outros, segundo aloprações, meninices. O que mais? Aí ele piora a coisa. Ele, para querer aparecer a todo custo, ele ainda faz mais. Ele usurpa a vitória, a glória alheia. Veja aqui com o versículo 3 comigo. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso, hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Jonatas, o filho dele, que estava distante dele, com 1000 soldados apenas, venceu uma guarnição. Saul fez tocar trombeta por todo Israel, ou seja, anunciou, quis trazer para si a glória do filho dele, dizendo: olha, Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Trazer glória para si mesmo, dos outros. Se firmar, se apoiar na glória dos outros para querer aparecer, para querer reconhecimento, usando a glória alheia, a vitória alheia. A gente tem que se alegrar com a vitória do irmão, amém, todos juntos, mas não querer tomar para nós mesmos, com inveja ou usurpação, a glória alheia e crescermos em cima disso. Infelizmente, há isso dentro das igrejas. E o que é que Saul ganhou com isso? O ódio maior dos filisteus, porque ele fez passar isso por toda a trombeta, tocou trombeta diante dele, para anunciar, quis fazer o marketing, quis fazer, eu fiz isso, quando foi o filho dele. E aí, irmãos, o que é que aconteceu? Olha os versículos 5, reuniram seus filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à beira do mar. Subiram e acamparam em Miquimais para ir contra Israel. Ele, que tinha dispensado todo aquele exército, tinha apenas 3.000 juntando ele e Jonatas, e agora filisteus tinham só de carros 30.000, mais 6.000 cavaleiros. Olha o resultado que deu. O pessoal começou a fugir, o pessoal começou até a desertar e ir para o exército contrário do filisteu. Gente fugiram para outras partes, além do Jordão, de Gade e outras terras, esconderam nas cavernas de medo. Saul, querendo a sua propaganda, seu auto-reconhecimento, ganhou foi medo, fuga do seu povo, angústia. Ele mesmo ficou angustiado. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente entende aqui é que um homem que desagrada a Deus é aquele que quer reconhecimento pessoal a todo custo, aquele que age de forma impulsiva para ganhar luz para si, para ganhar os holofotes para si. Não sejamos assim, irmãos. Que possamos examinar o nosso coração. O que mais, irmãos, que vamos perceber? O que é um homem que não agrada a Deus? Como Saul, são aqueles que não sabem esperar no Senhor. Veja o versículo 8 comigo do capítulo 13. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado para Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ele não tinha o direito de fazer isso.
Ele não tinha o direito espiritual, a competência espiritual para fazer isso. Só quem podia fazer isso, só quem podia oferecer holocausto era um sacerdote da tribo de Levi. Só quem podia fazer isso eram os sacerdotes. Samuel podia fazer, era Samuel que fazia isso. Samuel era o homem de Deus. Samuel era um homem levantado por Deus, o profeta de Deus, o sacerdote de Deus, o homem que oficializava no templo, no caso no tabernáculo, o homem que oferecia os sacrifícios oficialmente pelo povo de Israel, pelos reis de Israel. Saul não podia fazer isso. Mas por quê? Porque ele não soube esperar no Senhor, porque não soube esperar Samuel. Aí você vai dizer assim, mas Jarmerson, será que isso não foi tão assim, tão precipitado ou tão duro da parte de Samuel ter rejeitado? Não foi tão duro da parte de Deus? Será que não foi exagero? Olha, ele esperou 7 dias. Ele esperou 7 dias, Jarmerson. Olha aqui, ele esperou 7 dias. Não foi 7 dias? Sim, mas não tinha acabado os 7 dias ainda. Samuel não disse a hora que vinha, ele disse que vinha no 7º dia. Qual era de Samuel? De Saul? Esperar até o fim. Irmãos, Saul tinha motivo suficiente para confiar no Senhor, para confiar em Samuel. Confiar em Samuel era confiar no Senhor, porque Samuel era o homem de Deus, era a voz de Deus nesse povo. Volte comigo 2 páginas até o capítulo 10. 2 páginas até o capítulo 10. Diz assim, Samuel unge a Saul, rei de Israel. Samuel unge a Saul, isso aqui foi antes daquele acontecimento, claro. E aí Samuel diz assim, quando você se apartar de mim, assim que ele tinha ungido, né, derramado óleo sobre a cabeça de Saul, ele diz assim, alguns sinais acontecerão contigo, assim que você sair daqui. Os sinais foram o seguinte, isso vai estar nos versículos 2 até os versículos 6. Ele vai dizer assim, vai aparecer 2 homens para você, vai falar sobre a jumenta do seu pai que for encontrada. Depois depois que você sair daí, vai aparecer 3 homens para você, já em outro lugar, e vai trazer um cabrito, pão e vinho, e vai dar pães para você. Depois você vai sair daí, você vai para outro lugar, e você vai encontrar profetas. O Espírito do Senhor vai descer sobre você, e você vai profetizar junto com os profetas. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aconteceu nesse dia. Aí Saul diz uma coisa para ele, no versículo 8: Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar a pacífica. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Então Samuel profetizou para Saul 3 sinais que aconteceriam e uma ordenança. Aqueles 3 sinais aconteceram naquele mesmo dia. Então, se aqueles 3 sinais aconteceram naquele dia, Saul tinha a certeza, teve a experiência, a certeza da parte de Deus, que tudo aquilo que Samuel lhe falou iria acontecer. O que ele falou no versículo 8 não é um sinal, mas era uma ordenança. O que Deus fez foi o seguinte: olha, Saul, vai acontecer isso com você. Aconteceu isso com ele, como foi profetizado, para que ele tivesse certeza que Deus estava com ele, que Deus estava no negócio, como dizem os crentes, né? Como diz o popular crentez. Então, aquilo também que Samuel tinha falado, tinha prometido a ele como ordenança, dele esperar 7 dias, ele também tinha que cumprir, ele também tinha que esperar. Por quê? Porque Deus é Deus de palavra, porque Deus cumpre o que faz, porque Deus preza pela sua palavra, e Deus tinha dado toda essa prova de que iria acontecer. Volte agora comigo, capítulo 13. Então Saul, não tinha desculpas. Ele tinha as experiências, ele tinha a certeza daquilo que Deus tinha feito, as experiências. Então aquilo também que tinha sido profetizado naquele mesmo contexto lá, só que não para aquele dia, que ia acontecer depois, estava certo. Saul não tinha que se preocupar, tinha que confiar no Senhor, tinha que esperar no Senhor. Será que não é muitas vezes a gente que faz isso também? Quantas vezes temos as nossas experiências com o Senhor no passado, temos as nossas experiências, mas aí vem as situações adversas e a gente não espera no Senhor, e a gente age de forma sem controle, de uma forma ansiosa, não espera e faz as coisas do nosso jeito.
Por quê? Porque a gente não lembra das coisas que Deus fez, as coisas que Deus confirmou, aquilo que Deus fez no passado. Mas aquele Deus, aquele mesmo Deus que te livrou no passado, aquele mesmo Deus que abriu portas para você no passado, que é o que faz agora no presente e o que vai fazer no futuro, porque Deus não muda, o quem muda somos nós. Entenda, meu irmão, tudo aquilo, todas as experiências passadas que você teve são para te certificar, são para que você tenha certeza que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele cumpre o que faz, Ele cumpre o que promete. Não tenha medo, confie no Senhor, espera no Senhor. Isaías 64:4 diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, para aquele que nele não espera, ele não trabalha. Espera no Senhor. Mas já está difícil, olha, a circunstância está difícil. Você vai ver aqui também que foi a mesma desculpa de Saul. Salmo 25:2 diz: com efeito, os que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Os que esperam em ti, ninguém será envergonhado. Mas aqueles que não esperam. A gente lê o Salmo 37: espera no Senhor, segue o teu caminho, e Ele te exaltará, e possuirás a terra, para possuires a terra. E Salmo 41: esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Espera no Senhor. Irmãos, esperar no Senhor é ter fé. Sabe qual é o grande problema nosso? É ansiedade. A ansiedade nos leva à incredulidade e nos leva à desobediência. Olha para Saul aqui, olha o que ele fez. Versículo 10 do capítulo 13: mal acabara de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Assim que ele ofereceu o holocausto, Samuel chegou. Assim que ele ofereceu o holocausto, Samuel chegou. Ele esperou até o 7º dia. Por que não esperar mais um pouquinho? Estava no prazo. Espera, o Senhor não chega atrasado. Deus chega na hora certa. O homem de Deus chegou na hora certa. Deus chega na hora certa, na hora dele, não na hora que você quer. Então Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Forçado pela circunstância. Então, vendo que você não vinha, Samuel, vendo que todo mundo estava indo embora, vendo isso, vendo aquilo, ou seja, ele foi pelo que viu. Mas a fé não é pelo que se vê, a fé é pelo que não se vê. Paulo vai dizer aqui aos Coríntios que nós não andamos por fé, porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nós somos chamados a andar pelo que não vemos, não pelo que vemos. Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção dos fatos que se esperam. A certeza das coisas que não se veem, a convicção dos fatos que se esperam, não se vê, mas se esperam, porque é fato que vai acontecer. Mas ele ficou ansioso. Ele olhou para as circunstâncias. Você tem olhado para as circunstâncias, irmãos? Mas olha a pandemia, olha o desemprego, olha a fome, olha a minha situação, olha como eu estou. Não olha para as circunstâncias, olha para Deus. Mas ele não chegou ainda, mas vai chegar no tempo certo, porque é o mesmo Deus de ontem, hoje, é aquele que te livrou antes, é aquele que abriu portas anteriormente, é o mesmo que vai fazer hoje. Começa a lembrar o que ele fez. Não faça feito Saul, não. Pense nos sinais que ele já fez na sua vida. É o mesmo Deus. Se ele não falhou antes, não vai falhar agora também não. Quem falha é a gente, mas ele não falha não. Tenha fé. A ansiedade, o medo dele leva à falta de fé. Lembra de Pedro? Pede para Jesus: Senhor, você é o Senhor, me faz andar pelo mar. Andou. Enquanto ele olhava para Cristo, ele andava pelo mar. Olhou para a tempestade, afundou. Saul olhou para a tempestade, olhou para o povo que estava indo embora, olhou para todas as circunstâncias ao redor e fez o que era errado.
e fez o que era errado. Veja, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A grande questão, o grande mal aqui de Saul, que é o grande mal que pode acontecer comigo, com você, não é a gente se desesperar em tanto. Deus sabe o nosso coração, sabe que nós somos pó. Não é a gente ficar ansioso. A gente pode ficar ansioso, a gente pode ficar nervoso vendo assim, pode, claro. Somos normais, somos de carne e osso. Nós podemos ficar tristes, claro. Então, o que é que Saul devia fazer? Ele podia ter chorado, ele podia ter clamado ao Senhor, ele podia ter orado, ele podia ter juntado o povo que estava junto com ele, os poucos que ainda não tinham ido embora. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Tudo isso ele podia fazer, e você também pode fazer. O que não podia fazer é fazer a coisa errada. Ele foi e sacrificou o holocausto. Ele não estava apto, ele não tinha aptidão, ele não tinha moral, ele não tinha competência espiritual para fazer isso, porque ele não era sacerdote. O livro de Levítico, os livros do Pentateuco proíbem isso, porque só os levitas, só os sacerdotes, só os consagrados podiam oferecer sacrifícios a Deus. Sabe o que Deus está falando comigo e com você, irmãos? Pode estar aflito, pode estar nervoso, ore. Não é proibido orar, não é proibido ficar nervoso, não é proibido chorar. Chore, clame ao Senhor, mas não faça o errado. Mas eu estou desempregado. Aí apareceu uma coisa aqui meio complicadinha assim, uma situação meio não muito honesta. Aí Deus está demorando, eu vou fazer, está errado. Eu estou sem celular, e aquilo ali, isso, eu preciso, todo mundo anda com celular hoje. Aí aparece aquela pessoa meio estranha, toma aqui, um celular que custa 2.000, 200 pau, paga, sem nota fiscal, sem nada. Olha que coisa, é de Deus. Não, é do diabo, está errado. Espere no Senhor. Isso é em todas as áreas, é na área emocional, sexual. Espere no Senhor, não se desespere. Descanse nele, espera nele, e ele chegará no tempo certo. Não faça o que é errado. Saul agiu como nécio. Olha o versículo 13 aqui. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Neciamente, ou seja, agisse como tolo. Essa é a mesma palavra para tolo, para insensato, para nécio. É a mesma palavra em hebraico que aparece no Salmo 14, versículo 1, que diz assim: diz o tolo, ou diz o insensato na minha versão, ou diz o nécio, depende da versão, é a mesma palavra no hebraico. Diz o tolo em seu coração: não existe Deus, ou não há Deus. Quando você não espera no Senhor, quando você age do seu jeito, você está sendo incrédulo. Você está dizendo: não existe Deus, por isso eu vou agir do meu jeito. Foi isso que Samuel fez. Foi isso que Saul, fez. Ele não esperou, ele não confiou. Mesmo tendo todas as provas que a gente falou dos sinais, ele não esperou. Ele agiu do seu jeito, do seu próprio jeito, no desespero, com impulso, com ímpeto de si mesmo. Não faça isso. Se você está desesperado, se você está triste, se você está aflito, espera no Senhor, chorando, clamando, orando, tudo bem, isso é normal, é tranquilo. Todos nós somos humanos e vamos fazer isso. A gente não consegue ser feito Jesus, que estava no meio da tempestade e dormia no barco. Nós somos homens de pequena fé, como ele diz, ok, mas a pequena fé que a gente use, essa pequena fé, clame ao Senhor, ore, chore, mas espere nele, no tempo dele, porque ele fará a sua justiça sair como o sol ao meio-dia. Ele fará, não é você. Ele chegará no tempo certo, não no teu tempo. Ele fará no tempo certo, segundo a vontade dele, segundo o que ele quer, da forma como ele quer, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Mas o que mais, irmãos? O que mais a gente vai aprender nessas histórias? Que é ser um homem que não agrada a Deus, ou seja, não aprender para não fazer a verdade. A gente vai ver, irmãos, que Jonatas, o filho de Saul, pelo contrário, era um homem de fé. E aqui, capítulo 14, vai fazer um contraste. E é muito irônico isso. Você vai ver que o versículo 6, do capítulo 14, Jonatas, enquanto Saul estava lá naquela dilema dele, né, que tinha errado, que tinha sido rejeitado, né, a dinastia dele ter sido rejeitada, o seu reinado ter sido rejeitado. A gente vai ver isso no versículo 14 do capítulo 13. Jonatas, que era o seu filho, era um homem de fé, e ele vai fazer uma coisa tremenda. Ele vai fazer uma ação, ele apenas e o seu escudeiro.
que vai matar 20 filisteus e vai causar um tumulto terrível com a ação de Deus, que vai criar um terremoto por causa da fé de Jonatas, porque Jonatas agiu com fé. Veja no capítulo 14, versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muito, nenhum impedimento há de livrar com muito ou com poucos. Ou seja, Jonatas diz: não importa se tem pouco ou muito, mas vamos, porque o Senhor nos ajudará nisso. E realmente ajudou, e Deus fez coisa tremenda, fez algo tremendo. Por quê? Uma resposta da ação de Jonatas, porque agiu na fé. Ele fez segundo a fé, contrário do seu pai. E aí a gente vai ver uma coisa curiosa, que quando ele fez isso, começa a ter uma confusão terrível no meio, causada por Deus, porque aí Deus agiu, faz um terremoto, e aí o povo dos filisteus ficam assustados, começam a matar uns aos outros, começam a fugir. Então Saul vê isso, né, no acampamento filisteu, se empolga, e no capítulo 18, no versículo 18, ele diz o seguinte: Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Aí o versículo 19 do capítulo 14 diz: enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Sabe o que é terrível? Que também é um homem que não agrada a Deus. É quando ele quer usar a Deus apenas como um amuleto. É quando despreza a Deus. É quando ele não tem prazer em Deus. É quando ele quer usar a Deus apenas como lhe convém. Aqui foi Saul, uma ação do filho dele, não dele, de vitória, que Deus deu por causa do filho dele, da fé do filho dele, não por causa dele. Deus faz grande coisa no acampamento filisteu, um grande alvoroço, que eles fogem. Saul vê aquilo e diz assim empolgado: traz a arca do Senhor, porque agora a gente vai vencer. Depois que ele está falando ainda com o sacerdote para trazer a arca, que vê que o alvoroço aumenta mais, ele diz: não, nem precisa, dispensa, não precisa de Deus, a gente já vai ganhar. De fato eles ganharam, não por causa da ação de Saul, mas por causa de Jonatas. Sabe o que a gente vê aqui em Saul, irmãos? É um homem que despreza a Deus, é um homem que quer usar a Deus apenas como convém, quer usar a Deus apenas como um amuleto, quer usar a Deus, quer Deus como seu servo. Quantos de nós viemos para a igreja, estamos desamparados, estamos precisando, estamos ansiando por isso, por aquilo, e a gente vem, e clama a Deus. Mas aí Deus abre a porta. E a gente, como Saul, diz: não, tá bom, não precisa mais não, Deus não. Precisa mais da arca não. Precisa mais de Deus não. Precisa mais para a igreja não. Precisa mais buscar a Deus não. Precisa mais do Senhor não. Já estou satisfeito. Já consegui o que eu queria. Não é assim? Infelizmente. Quantas pessoas já vimos isso? Eu já vi na igreja. Nessa. E quantas igrejas por aí. Eu quero usar a Deus. Eu quero usar a Deus como amuleto. Eu quero apenas aquilo que me convém da parte dele. Ou seja, eu não quero Deus. Eu quero aquilo que ele pode proporcionar para mim. Saul desprezava a Deus. Saul não tinha o coração. Por isso que Saul não era um homem segundo o coração de Deus. Não era um homem que agradava a Deus. Por isso que Deus procurou um homem que lhe agradasse. Outra coisa, irmãos, o que Saul também fez, que mostra que é um homem que não agrada a Deus, é agir de forma impulsiva também e egoísta. Versículo 24 do capítulo 14. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar o pão. O povo estava na batalha, o povo estava empolgado, pela ação de fé do filho de Saul, Jonatas. O povo estava tendo uma vitória maravilhosa em frente do povo do filisteu, do exército filisteu, de forma tremenda e maravilhosa. O povo estava empolgado. E aí Saul, de forma egoísta, de forma impulsiva e egoísta, diz: olha, fiz um voto para que ninguém comesse do exército dele, enquanto não se vingasse dos meus inimigos. Ele diz assim, olha o versículo: maldito o homem que comer pão antes que de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Como se fosse só
dele a guerra, como se os inimigos só fossem, como se tudo só fosse dele, como os inimigos só fossem dele, como se a causa fosse dele e não de Deus. Era para se vingar dos inimigos dele. Ele fez os homens que estavam cansados, que precisavam vencer, que precisavam de forças, não comer até ganhar os inimigos dele, que segundo era inimigo dele, é agir de forma impulsiva e egoísta, agir de uma forma que prejudica os outros para satisfazer o seu próprio ego. Um homem que age assim, uma mulher que age assim, é um homem que não agrada, é uma mulher que não agrada a Deus. Você tem agido assim, irmãos? Você tem agido de uma forma egoísta? Você tem agido de uma forma egoísta, feito votos, até jejuado por causas egoístas, por causas próprias. Mas esse não é o jejum que agrada a Deus. Isaías fala sobre isso. Não é exatamente isso. Irmãos, tenhamos misericórdia, que Deus tenha misericórdia da gente. Mas o que mais, irmãos? O que mais é um homem que não agrada a Deus? Sabe o que, irmãos? É querer fazer a vontade de Deus do seu próprio jeito e não do jeito de Deus. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus de graça. Apesar de tudo isso, Deus deu uma última chance a Saul. Capítulo 15, estamos terminando. Ele diz assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo e sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. É como ele estivesse dizendo: ouve dessa vez, pelo amor de Deus, as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, ou seja, os amalequitas, e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, cabelos, jumentos. Eu sei que essa palavra é um pouco pesada, irmãos, mas isso aqui era uma vingança. Deus é juiz sobre toda a terra. Deus tem direito de exercer juízo sobre todo. Como ele vai exercer juízo quando vier a volta de Jesus? Então ele disse para Saul: se vinga do meu povo, porque quando o povo de Israel estava no deserto, os amalequitas atacaram e mataram crianças, mataram pessoas, mataram mulheres, fizeram a mesma coisa, foram traiçoeiros contra Israel, e Deus disse que haverá vingança, e Deus disse: agora cumpre isso que eu estou mandando, não deixa nada, mata tudo, seja mulheres, meninos, crianças, homens, animais, tudo, e o rei, tudo, mata os amalequitas. Foi o que Saul fez. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sul, que está de fronte ao Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E, versículo 9: Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil, desprezível, destruíram. Mataram as pessoas, deixaram o rei vivo, levaram o rei vivo, e pegaram o melhor dos animais, dos espostos de guerra. Deus mandou mandar tudo, destruir tudo os amalequitas. Ele não cumpriu, ele cumpriu apenas parcialmente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: obediência parcial é desobediência. Obediência parcial é desobediência para Deus. Fazer as coisas, dizer assim: eu vou fazer do meu jeito porque isso aqui eu acho melhor, isso é desobediência. Mas eu estou fazendo para Deus, é desobediência. Ou é como Deus pede ou não, é sim, sim e não, não. Não há dois termos. Deus pediu isso, faça isso. Eu fiz só metade disso, você não fez isso, não cumpriu a vontade de Deus. Irmãos, ele não fez. O que aconteceu? Versículo 11, Samuel diz: arrependo-me, Deus diz a Samuel, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor, mas madrugou o Senhor para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou desde Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu, Senhor, do Senhor, executei as palavras do Senhor. E ele diz: que
fez a palavra do Senhor, mas o que é que ele disse? Ele não executou as minhas palavras, porque executar metade ou parte do que eu fiz, 80%, não é fazer o que eu pedi. Seja obediente à palavra do Senhor. Ele mandou você fazer isso, faça isso, nem aquilo, nem aquilo outro, faça isso que Ele mandou. Não seja desobediente. Não seja desobediente. Não seja desobediente, irmãos. E tem mais. Ele queria a exaltação, ele queria a publicidade para ele. Ele não estava no coração do Senhor. O que ele fez aqui? Levantou o quê? Um monumento para ele mesmo. Deixou de fazer a vontade de Deus, fez do jeito dele, ainda levantou um monumento para si mesmo. Levantou um monumento para si mesmo. Quantos de nós temos levantado monumentos para nós mesmos? Quantos de nós estamos fazendo propaganda para nós mesmos e estamos deixando de fazer a vontade de Deus? Quantos de nós estamos indo nas redes sociais e levantando monumentos para nós mesmos? Facebook, Instagram. Um dia desse eu vi pessoas fazendo uma coisa para Deus. Foi aqui, não vou dizer, mas não foi dessa igreja não. E as pessoas filmando. É para Deus? Aqueles mesmos estavam fazendo, estavam se filmando. É para Deus? Ou está levantando um monumento para si mesmo? Está fazendo a vontade de Deus? Você está fazendo a vontade de Deus? Ou está levantando um monumento para si mesmo? Quando faz a sua própria vontade e faz do seu próprio jeito e não daquilo que Deus mandou. Irmãos, para terminar, adoração sem obediência não é adoração. Veja o versículo 22 do capítulo 15. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Esses animais que ele não matou, ele disse que era para oferecer ao Senhor em sacrifícios. Deus não pediu isso. A adoração no Antigo Testamento era os sacrifícios, né? Diferente de hoje. Essa é a desculpa que Saul deu. Fez do jeito dele, depois disse que era uma desculpa, que era para fazer do jeito que ele queria, para fazer uma vontade, para fazer para Deus. Se ele quisesse fazer para Deus, ele tinha feito do jeito que Deus tinha pedido. A adoração verdadeira é em espírito, em verdade. Em espírito, porque você faz com toda a sua vontade, com todo o seu querer, com todo o seu coração, com toda a sua mente. Mas é em verdade, é segundo a verdade que está escrito na sua palavra. É segundo aquilo que ele fala, que ele pede em sua palavra. A adoração verdadeira é em espírito, em verdade. Não pode ser só do jeito que você quer, sem ser em verdade. Se não é adoração, não é adoração verdadeira. Amém, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que não sejamos feito Saul, que não sejamos homens que desagradam a Deus, que possamos ser homens e mulheres que tenham um coração que agrada ao Senhor, que busca de verdade o Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus maravilhoso, Pai querido, Pai, essa palavra é muito forte, é dura e nos traz temor, Pai. Saul começou muito bem, Pai, mas terminou muito mal e foi rejeitado. Meu Deus, e terrível foi o seu fim. Pai, tem misericórdia da gente. Pai, muitas vezes, Pai, quando a gente olha para esse texto, oh Deus, muitas vezes a gente consegue ver muito semelhança de nós, nossa, com o Saul, muito mais do que com Davi, que era um homem segundo o teu coração. Mas Pai, tem misericórdia e faz de nós homens e mulheres segundo o teu coração. Meu Deus, corrige aquilo que está errado em nós, dá-nos um coração que agrada a Ti. Faz de nós, Pai, homens e mulheres que agradam ao Senhor, homens e mulheres que esperam no Senhor, homens e mulheres que não buscam a glória para si, que não usurpam a glória de si mesmos, que não querem a glória e a propaganda, ou que não querem toda a sua glória, propaganda para si mesmo, que não quer, meu Deus, aparecer de todo jeito, mas que quer glorificar o Teu nome, que quer fazer a Tua vontade do jeito que Tu queres, não do jeito que a gente quer, que é obediente a Ti até o fim, que faz segundo a Tua vontade, que cumpre o Teu propósito e que espera no Senhor. É o que Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Irmãos, vamos passar para os avisos finais. Houve uma mudança no decreto, né? O irmão já deve estar sabendo. Decreto do governo estadual, né? Agora tem um novo plano, né, de convivência para convívio, né, como é assim chamado pelo governo. Ou seja, houve algumas mudanças. Então,
diante disso, a gente também vai fazer algumas mudanças. A gente precisa se reunir. Desde já até convoco aqui os oficiais da igreja para uma reunião terça-feira, das 18 às 20, né, que é o horário que é permitido, para que a gente possa reunir-se e traçar planos para esse novo horário, para esse novo plano de convivência, né, que temos do governo. Desde já, então, a partir do dia 1º, vai haver algumas mudanças, dia 1º de quinta-feira. Então teremos provavelmente aqui reunião dos homens, provavelmente reunião das mulheres. Vamos ver o que é que vamos fazer na sexta, e nos finais de semana a gente só pode se reunir, só pode haver eventos até às 17 horas. Então vamos lá nos reunir e daremos respostas via o IPM Informa. Então vocês ficam atentos no IPM Informa, ok? E daremos novas informações sobre isso. Desde já, dízimos e ofertas você pode trazer tanto na quinta, já nessa quinta-feira, como na sexta-feira, porque haverá gente aqui das 18 às 20 horas, ok? Quinta-feira e sexta-feira, ok? Dízimos e ofertas e materiais, alimentos para a gente entregar a cesta básica. Lembre-se do seu irmão, lembre-se que há pessoas que precisam da cesta básica. Então, alimentos, né, para a cesta básica, quinta e sexta, das 18 às 20 horas, ok? A partir desse dia 1º, dia 2, amém? O que mais? Continue orando pela essa igreja, orando por esse país, orando pelas pessoas que estão enfermas. Se inscreva, se você ainda não é inscrito no YouTube, né, na página do YouTube dessa igreja, IPM, vá lá, se inscreva, põe a notificação, aquele sininho, para você receber as notificações do que for publicado neste grupo, amém, irmãos? Vamos, estenda suas mãos, vamos fazer a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre essa igreja local e toda a igreja de Cristo espalhada pela terra. A igreja diz amém.